Olá a todos, aqui é o Rafael Cruz. Vamos dar continuidade ao nosso curso de xadrez. Hoje falaremos sobre o roque. Roque é um movimento muito especial no xadrez. Tá? Ele é um movimento que basicamente serve de defesa, ou seja, serve para você proteger ainda mais o seu rei, colocando num cantinho bem protegido por outras peças. E ao mesmo tempo, ele dá mobilidade à torre, a uma das torres, né? Para que ela entre no jogo e ela possa também ficar ativa, atacar, defender, não importa. O roque é o único movimento no xadrez onde você movimenta duas peças ao mesmo tempo. Isso mesmo. Então vamos ver como é que funciona o roque. O roque sempre é feito entre o rei e uma das torres. Tá? Então vamos ver aqui. Para que o roque possa ser realizado, existem algumas condições. Tá? A principal delas é que você esteja com as casas liberadas, né, entre o rei e a torre em questão. Tá? No caso aqui eu já deixei já preparado para vocês poderem visualizar. Né? Então aqui é como se eu já tivesse já preparado o roque, tanto para o lado direito quanto para o esquerdo. Tá? Se eu quiser fazer, existem dois tipos de roque, que é o roque pequeno e o roque grande. Visualmente fica fácil saber para onde que fica o roque pequeno e o roque grande. Né? O roque pequeno fica para o lado direito e o roque grande para o lado esquerdo. Como é que eu faço o roque então? Eu falei já que o roque é feito entre o rei e uma das torres, ok? Que o roque no roque são usadas duas peças ao mesmo tempo, no mesmo movimento, ok? Né? Obviamente é o rei e a torre, né? Mas como isso é realizado? Então o rei ele vai sair daqui, ele vai pular uma casa, vai pular outra casa e vai parar exatamente aqui, tá? Ao lado da torre. Tá? Aí, como eu disse, são dois movimentos de um só, é a vez da torre agora. O que a torre vai fazer? A torre vai sair da sua casinha, vai pular o rei e vai estacionar exatamente aqui. Tá? E vai ficar assim, certo? Veja que o rei estava aqui e a torre estava aqui. Olha como ficou depois do roque em apenas um movimento. Você pode fazer o roque em qualquer momento da partida. Pode ser no início, no meio, no final, não importa. Sempre vai depender da situação, das regras, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? E da sua estratégia, né? Se vale a pena fazer naquele momento ou não. Muito bem. Voltemos agora. E para fazer o roque grande, como se procede? Temos que lembrar que o roque grande nós temos uma casa a mais, né? Veja, aqui entre o rei e a torre nós temos duas casas. Já para cá, para o lado esquerdo, nós temos três casas, que é justamente a casa da dama, né? Que é a casa sobressalente. Como é que a gente vai fazer? O procedimento é exatamente o mesmo, exceto por uma diferença. Vamos lá. Pega-se o rei, pula uma casa, pula outra casa. Tá? Ele vai ficar na segunda casa, exatamente como ficou aqui. Só que ele aqui ainda está longe da torre. Aí o que acontece? A diferença do grande roque é que a torre que vai se locomover mais do que o rei, né? Uma casa a mais. Então ela vai sair daqui, vai pular essa casa, está vazia, vai pular esta casa que tem o rei e vai estacionar aqui. E vai estacionar aqui, tá? Então você vai observar que acontece o seguinte. Veja, agora o roque concluído, você tem o rei aqui e torre aqui. A torre estava aqui e o rei estava aqui. Veja, eles continuam juntos, né? Um do lado do outro. Só que dessa vez a diferença é que a torre que pulou deu um pulo a mais, né? Para poder exatamente ficar ao lado do rei. Agora nós vamos às condições para este roque. Voltamos aqui à situação inicial. Para que o roque possa ser executado, né?
é preciso que se observe algumas regras, tá? O rock não pode ser executado em algumas situações. Vamos a elas. Primeiro, quando uma das torres tiver sido movida. Então, por exemplo, se eu tenho isso aqui, então eu já não posso mais fazer o pequeno rock, somente o grande rock, tá? Se o rei estiver em xeque, veja, o bispo está atacando o rei. Então, nesse caso, eu não posso fazer rock para lugar nenhum, tá? Vem para cá e nem se a torre estivesse aqui. Rei em xeque eu não posso fazer. Somente depois. Somente depois que o cheque que passa o cheque, eu posso realizar o rock. Mas tem outro condicional que eu vou mostrar para vocês agora. O rei não pode também ter movido de casa. Não pode. Tá? Então, se o rei saiu da sua casa inicial, ele perde o direito de fazer o rock. Então, se por acaso você levar um cheque no início do jogo, sem ter feito o rock, e não tiver como defender, tiver que mover o rei, você perde seu direito de fazer o rock. Tá? Vamos a uma outra regra. Este bispo não está dando cheque meu rei, certo? O rei não se movimentou, a torre também não se movimentou, então em tese eu poderia fazer o rock, certo? Errado. Tem mais uma regrinha que impede que esse rock seja concretizado. É a seguinte: o bispo estando aqui, o que acontece? O bispo ele acaba dominando certas casas, né, exercendo influência sobre certas casas. E uma dessas casas que exerce influência é essa aqui. E quem é que passa por aqui quando se realiza o rock pequeno? É o rei. Então o rei não pode nunca passar por uma casa durante o rock que esteja sendo dominada por peça adversária, tá? À distância, né? Então no caso aqui, como esse meu bicho domina esta casa, o meu rei não pode passar por ela. Então o rock está neste momento impedido, até que esse bicho saia daqui. Uma outra situação também é quando você tem uma peça amiga ou peça adversária no meio do caminho, né? Então se eu tenho um cavalo aqui, eu não posso jogar, não posso fazer o rock. As casas precisam estar livres, tá? Se eu tenho sei lá, esse bispo aqui também no meio do caminho, né? Nessa casa aqui, por exemplo, eu também não posso realizar o rock, tá? Tudo isso são regras. Se você mas quando você for realizar o seu rock, você precisa observar tudo isso. E se você tiver condições de realizar o rock, faça. É muito interessante. Conforme você vai estudando o xadrez, você vai vendo a importância desse movimento de defesa, tá? E você vai sabendo usá-lo cada vez melhor, né? Nos momentos certos da partida. É isso aí, vamos para a próxima aula.